Fala, fiel! Amanhã é dia de Flamengo e Corinthians. Vamos falar tudo agora da partida de amanhã. Flamengo que não é favorito, hein? Ainda mais com toda a dificuldade que o time está enfrentando, a torcida que quase depredou, bateu nos jogadores lá na entrada do CT do Flamengo. Tite, perdendo para o Corinthians, será que cai ou vão esperar o jogo da Libertadores durante a semana? Timão pode derrubar o Tite. Vamos ver as informações aqui da partida, a provável escalação também dos times, quais peças os treinadores podem usar. Flamengo também que está com desfalques importantes. Você vai saber tudo no vídeo de agora. Se inscreva no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. E se não ganhar do Corinthians, com essa pressão de hoje, tem um jogo de meio de semana da Libertadores da América, né? No Maracanã. E aí a pressão passa a ser ainda maior, porque a possibilidade de classificação, ela existe, ela é boa. Eu acho até que vai classificar, hein? Também penso como o Mauro, acho até que vai classificar. Mas essa certeza já não passa mais pelo torcedor. E o Tite sabe disso. Ele tem que dar uma repaginada geral. Nele, no pensamento, e no time como um todo, para jogar um pouco melhor. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Corinthians para essa roda, vamos falar do jogo Flamengo e Corinthians. Do lado do Flamengo, a Arrascaeta ainda é dúvida, está lesionado, treino com o Lohan, menino jovem de 17 anos. Tite voltando a enfrentar o Corinthians. É um jogo que a gente... Né? Bruno Henrique desfalque, certo, problema no pé esquerdo. Esse reencontro Timão e Tite, de um Corinthians que vem de 4 jogos de invencibilidade, o que é... Tem gente entusiasmada, conhecemos corintianos entusiasmados, mas sabemos que tem chão, hein? Porque mesmo a vitória, eu fiz o pós-jogo na live nas redes sociais, até os 73 minutos o Corinthians jogava muito mal. Ganhou, ótimo, é que nem a história do Fluminense, às vezes você precisa ganhar, você precisa dar um jeito de ganhar um jogo que a coisa está funcionando, e o Corinthians não estava conseguindo isso antes. Mas hoje, mesmo o Flamengo, num momento razoável, qual o tamanho? Eu não vou nem perguntar, o Flamengo é favorito? Porque, na minha opinião, imagino que vocês falam dessa forma. Mas qual o tamanho desse favoritismo? Como chegam esses dois times e vocês avaliam tanto a tensão fora de campo, que nos dois lados são por motivos diferentes, quanto pela questão dentro de campo? Começa aí, Mauro, vamos falar desse jogo. Pela situação do Flamengo, né, que pode ressurgir num jogo assim, voltar a atuar maravilhosamente bem, mas pelo que mostrou nos últimos jogos, evidentemente que todo aquele grande favoritismo que poderia ter ainda esse ano, nessa temporada, ainda estando no Maracanã, o Flamengo voando e tal, ele já está, sei lá, já diminuiu bastante, né? Diminuiu. É que não se sabe do lado do Corinthians, que não terá o Ranieri, que é uma peça importante também, não se sabe direito que time vai a campo e que com o ambiente que vai, né? Você andou falando aí das brigas políticas, etc. Sim. Não sei até que ponto isso entra em campo, mas... Então, são dois momentos delicados. Com relação à parte anímica de vitórias, etc., o Corinthians está melhor, né? Assim, vem de uma série aí que nem esperava, né? O Flamengo é que está pagando por isso aí, principalmente em jogos da Libertadores. Eu acho que o Tite tem que encontrar um jeito de modificar esse time, de fazer alguma coisa. Já tem gente achando que o time já não fala tanto, mas que não tem problema interno, não tem briga com a comissão, não tem nada, mas que um time, sei lá, um pouco desanimado. Não tem por que esse time aí ser desanimado, né? Só tem gente de qualidade, só tem jogador bem remunerado. Ninguém está com dívida porque não recebe o salário. Então, filho, não tem, né? Não tem por que não jogar tudo que o torcedor quer. Você está falando ali, o Tite vai encontrar depois de 15 anos? O Tite teve um grande encontro com o Corinthians e o Zinho participou desse encontro. Eu achei meio zebra na época, sabe? Mas, enfim. Bom, 2001, Copa do Brasil. O 3 é o título é o único título. 3x0. Foi 3x0, 3x1zinho o jogo da volta. 3x1 aqui, né? 3x1 aqui. Agora é o único título que o Tite não tem pelo Corinthians, né? Ele foi ganhar Libertadores, Mundial, Paulista, Brasileiro, etc. E ficou isso aí. E acho que não vai ter, não vejo ele voltando, mas futebol muda tanto, né? Não tem por que ele voltar agora, enfim, se pensar nisso. Eu acho que ele pode ter muito tempo aí à frente do próprio Flamengo, né? Sim. Então, mas enfim...
Tem corintiano que não gosta, fala, pô, toda hora você fica lembrando disso e tal. O Tite adora, o Zinho adora lembrar disso. E fez gol nesse jogo ainda. Fez. E acho que o Marinho fez gol. Foi no dia do meu aniversário, né? Foi 17 de junho, Zinho? É 17? Isso. Eu lembro porque foi o meu último dia de trabalho no meu primeiro ano de profissional. Eu saí de férias no dia seguinte. Eu lembro, porque eu estava exausto, estava com 2, 3 empregos para pagar as contas. E aí eu lembro que eu saí do jogo no Morumbi, que foi um jogaço. O primeiro jogo foi 2-2, né, Zinho? Sim. Minha memória não é boa, mas essa eu registrei. Mas lá o Corinthians foi muito melhor, o Zinho sabe disso. O Zinho sofreu lá, fez 2-0 e depois tomou os gols que poderia não ter tomado. Mas esse não é o caso. Vamos falar de domingo o torcedor agora. do Corinthians Vamos falar avançava. de domingo agora. Ainda acho o Flamengo favorito, sim. Ainda acho. Sábado, o jogo é amanhã. Desculpa. 4 da tarde. 4 da tarde amanhã. Inclusive farei programa depois disso. O favorito do Flamengo já é de boca vazia. Não é aquele favorito, ó a boca cheia, favorito. Não é assim, é só, favorito. Não, é favorito. Dá para entender? Porque isso tudo que está acontecendo no Flamengo diminui essa distância. Diminui mesmo. Eu também acho. Diminui mesmo. Eu continuo achando uma boa distância, mas se não tivesse isso, era um abismo. O Flamengo continua com o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo continua com um elenco que é muito superior aos outros. Só que não está jogando isso. Aí é que está o problema. Encontrar o time, encontrar a parte tática. O Tite vai dar o passo atrás, vai jogar o Flamengo no 4-1-4-1, como ele já fez o Corinthians. Quando o Corinthians não foi bem, ele botou um 4-1-4-1. Vocês não estão lembrados disso? Ele botou um 4-1-4-1 e aí segurou a onda para não dar para não ter problema. Então, a gente já viu isso acontecer. E como ele sabe que esse jogo eu não acho que já é caçapa cantada, hein? Caçapa cantada é quando você vai na surra que fala, a bola acerta e na caçapa no fundo, pá, e você acerta a caçapa. Não é caçapa cantada a saída do Tite, mas encaminha uma situação ruim. Você está dizendo se não ganhar ou se perder? Não, eu acho que se não ganhar... Se não ganhar, encaminha uma situação ruim. Porque na quarta-feira tem outro osso pela frente na quarta-feira. Eu acho que essa reta final de Libertadores manda mais, hein, Osso. Por isso que eu falo, o Flamengo é favorito. Mesmo não tendo o Bruno Henrique, não tendo o Arrascaeta, o Flamengo é favorito. Como eu estou falando favorito. Mas encurtou a distância. Agora, o Corinthians não tem Ranieri. Quem é que vai jogar no lugar do Ranieri? Rápido, vamos pensar aqui rápido. Um volante para jogar o Vera? Fausto Vera? Fausto Vera não está bem, estava machucado, não pôde jogar. Estão falando do Paulinho, né? Estão especulando o Paulinho. Será que o Paulinho encara? Paulinho de primeiro volante? Não, como titular, né? Jogando como titular. O Paulinho, ele nunca foi primeiro volante. Bidon e Garro é o provável. Aí você vai fazer o que fez no jogo que o Corinthians venceu no meio de semana, só que com jogadores diferentes, né? Vai botar o Breno Bidon de primeiro volante. O Breno Bidon é muito bom segundo volante. De primeiro volante, não gosto. Sou sincero, não gosto. Ele de segundo volante ou terceiro volante, ele é muito bom jogador esse moleque. De primeiro volante, eu não gosto. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem vai ser? Garra e Paulinho. O Paulinho adora avançar e já não tem mais a mesma velocidade para voltar. Se der espaço para o time do Flamengo... É claro que o Tonhão da Fiel, o Antônio Oliveira, ele tá mapeando tudo isso, ele sabe. Se der um espaço para o time do Flamengo, o Flamengo vai dominar o jogo e vai ganhar o jogo. Então ele tem que ter algumas reações por parte, estou falando do Corinthians agora, nessa montagem de time, na estruturação do time, do meio de campo, principalmente no meio campo e na articulação desse meio campo. O Corinthians vai jogar com o centroavante ou vai... Eu acho que vai. Eu acho que o Gustavo não foi bem nesse jogo que ganhou, o time todo não foi, mas acho que o Gustavo Silva não foi bem. E o Yuri entrou e fez gol, né? Então talvez ele vai pôr o Yuri, Romero, não pode sair, e o Wesley. Aí bota o Romero do lado e o Yuri por dentro. O centralizado, o Yuri. Do lado direito, o Romero. Do lado esquerdo, o Wesley. É isso aí. Aí, mais uma vez, cuidado com os cruzamentos de Romero para Yuri e o contrário, né? Porque eles estão se encontrando, né? Estão se encontrando. Tá dando certo isso aí. Você está vendo como a gente fala os desfalques do Corinthians, os problemas do Corinthians? O Corinthians parece que tem a defesa do Corinthians, ela já está definida.
Carlos Miguel no gol, parece que já. Hoje rolou. Hoje não, essa semana teve o trabalho feito também para possivelmente 3 zagueiros com o Gustavo Henrique podendo jogar, ou o Gustavo Henrique, Kaká e o Félix Torres, ou essa alternativa no meio-campo com Bidon, com Paulinho e com o Garro. Se for jogar com 3 volantes, vai ter que botar o Kaká como o zagueiro da caça, né? Que é o zagueiro rápido. Porque o Gustavo Henrique não vai conseguir marcar o cara da referência. O Pedro, por exemplo, o cara da referência. Ou se o Pedro sair para o lado, quem entrar na posição dele. Então, é como se fosse um terceiro zagueiro / volante, né? O Corinthians tem um bom time nesse momento. O Corinthians não dá espetáculo. O Corinthians não joga de uma maneira espetacular. O Flamengo também não. Só que a diferença entre os dois é que o Corinthians tem 4 jogos de invencibilidade e o Flamengo 5, se não me falha a memória, sem ganhar. Estou errado ou estou certo? 5 sem ganhar. Eu acho que essa é a diferença. E a pressão em cima... Ganhou do Amazonas. Ganhou do Amazonas. Ganhou do Amazonas. Ganhou do Amazonas 1-0, a gente conta uma até... Uma vitória só em 5 jogos, né? Como resultado negativo. Uma vitória em 5 jogos. Perfeito, Zinho. A gente... Mas sem vencer, no caso, é um jogo, né? Mas não jogando bem faz tempo. Agora, sim, os amigos aí, eu estou ouvindo, né, atentamente aí as possibilidades táticas, nome de jogadores. Esse jogo se tornou muito importante mais para o Flamengo, por essa pressão, por essa cobrança, e por jogar em casa, e pela questão que o Tite poupou lá. Começou essa fase, essa pressão, foi no jogo contra o Bolívar, gente. Quando ele resolveu poupar 7 jogadores, perde o jogo na altitude, vem para jogar contra o Botafogo. Poupou, agora vai com a tropa, vai com todo mundo. Tem que ganhar do Botafogo, aí perdeu. Aí começou a pressão. Tá vendo? Poupou, e perdeu. E aí, porque assim, gente, empatar com o Bragantino fora de casa, como foi, o Flamengo no segundo tempo jogando melhor que o Bragantino, subiu de produção, não é um resultado ruim. Bragantino brigando pela ponta do campeonato, o Flamengo sai perdendo e empata o jogo, é que a sequência traz essa pressão. Agora, se a gente for ver o jogo contra o Bragantino, o Flamengo não jogou mal o jogo todo. Não. Jogou mal o primeiro tempo. O segundo tempo jogou bem. O jogo contra o Palestino, quando o Flamengo estava melhor no jogo, é que ele toma aquele gol. Por incrível que pareça. Não é que estava brilhando, não é que estava arrebentando, mas estava jogando melhor que o Palestino, empurrou o Palestino para trás, estava melhor no jogo, aí toma o gol. Aí vem essa pressão toda e aí vem um erro. Acho que o Tite mexe, colocando o Gabigol, recua o Gerson e o De La Cruz, fica um espaço entre o meio, eles dois e os 4 atacantes, que o Flamengo não joga mais, não consegue furar a marcação do adversário, que foi muito boa, como o próprio Amazonas fez. Agora, a gente está esquecendo o seguinte, esse jogo é importante, é o grande clássico brasileiro, de maior número de torcedores, é Corinthians e Flamengo, as 2 maiores torcidas, sem dúvida, é importantíssimo por essa pressão, principalmente no Flamengo. Mas no meio de semana, as decisões mesmo são no meio de semana, gente. O Corinthians joga terça-feira contra o Argentino Júnior. Sim. E o Argentino Júnior doido para tirar essa segunda colocação do Corinthians. O Corinthians hoje é segundo colocado no grupo. O líder é o Racing. Se o Corinthians perde esse jogo em casa para o Argentino Júnior, ele corre risco de nem pegar a segunda colocação para brigar lá pela vaga com o terceiro colocado que vem da Libertadores. Eu acho que o Corinthians 2 jogos em casa tem todas as possibilidades de ser primeiro do grupo. Mas ele corre o risco. Vai com toda a tropa para um jogo dificílimo contra o Flamengo, um desgaste num sábado de calor no Rio de Janeiro, para terça-feira já pegar o Argentino Júnior, que tem uma equipe organizada, que é jogo duro. Como vai ser que o Antônio Oliveira vai pensar esse jogo? Vai com todo mundo? Vai desgastar todo mundo? Eu tenho minhas dúvidas. E a mesma coisa, o Tite está muito mais pressionado. Mas o Flamengo tem a decisão da Libertadores na quarta-feira. O Flamengo não pode nem pensar em empatar com o Bolívar, que é o líder do grupo. E aí, vai arriscar entrar o Arrascaeta mesmo não estando 100%? Como vai jogar? Vai ter que ir com a tropa. Vai ter que, quem está melhor, quem está bem fisicamente, vai ter que ir para o jogo. Mas a decisão do Flamengo, o jogo do Flamengo... Vocês me desculpem, mas para mim, respeito demais. O Corinthians é gigante, mas o jogo do Flamengo é quarta-feira. É o da Libertadores. Mas com tanta pressão, como é que ele não vai botar os titulares nesse jogo de sábado? Não, eu concordo com você.
Mas olha como é que ficou a situação. Sim. Você não concorda que o jogo, a decisão da semana é na quarta-feira? Eu disse no princípiozinho, o Tite criou uma obrigação para ele mesmo, de ganhar no Campeonato Brasileiro e ganhar do Bolívar na quarta-feira. Essa é a obrigação que ele trouxe para ele. Sim. Agora, se ele vai... Eu, com todo respeito, chega uma hora que o treinador tem que também botar um pouquinho de pressão nessa coisa toda. Qual é botar pressão? Gente, eu vou precisar de vocês quarta e domingo. Depois, lá na frente, a gente vai cuidar, né? Vai ter Copa América e tal, vai ter campeonato, mas a gente vai cuidar de poupar um ou outro e tal. Mas nessa próxima semana, eu preciso de vocês quarta e sábado. Eu preciso de vocês no sábado para jogar contra o Corinthians. Você falou o esquema que ele tem que usar, Pascoal. Hã? Você já cantou a pedra. O Tite não pode fugir disso que você falou. O time é esse que você falou, 4-1-4-1. 4-1-4-1. Todas as vezes que ele se sentiu pressionado, ele jogou no 4-1-4-1. Não sei se ele vai fazer isso no Flamengo. Não sei. Mas eu sei que ele criou uma obrigação para ele de ganhar essas duas partidas. Não, também acho. Essa é a obrigação que ele ganhou. Agora, do 4-1-4-1, eu acho que é um recurso que ele tem para posicionar o time bem, para parar de tomar gol. O Flamengo... Gente, eu estou falando do Flamengo. O Flamengo estava com o goleiro com uma invencibilidade. Quantas partidas ficou o goleiro? 12 sem tomar gol? Foi recorde histórico. Se não me falha a memória, foi um recorde histórico no Flamengo. De repente, o time toma gol todo jogo. Agora, e o outro lado? Quase todo do Amazonas não tomou. E agora, o outro lado mais preocupante no brasileiro. É claro que na Sul-Americana também precisa vencer e tal, não pode dar chance, porque até só classifica um. Mas no brasileiro, não está bem o Corinthians. Não está bem, é 14º. Perdendo esse jogo aí, alguns já vão passar, fora o Juventude tem um jogo a menos, quando recuperar vai passar. Alguns, exato. Não, já vai lá para baixo. Mas acho que já está meio nessa situação do Tite. É importante durante a semana, mas eu não posso perder agora também, eu pelo menos empatar. Eu acho que ele vai com o que ele tem. É o que ele tem de melhor mesmo. E o Paulinho jogou de volante, vai ser o volante. O Bidon vai jogar do lado e volta o Garro que não jogou lá porque o filho estava nascendo, é o que tem. E ele muda o ataque pensando que o Wesley entrou bem e que o Gustavo não foi bem. E do lado do Flamengo, eu acho que vai usar o que tem de melhor. Aí, quem conseguir o resultado que fique satisfatório, primeiro tempo, depois pode até trocar. E para isso o Flamengo tem jogadores de mais qualidade até para trocar, para dar uma descansada. Mas não dá para poupar também. Por mais que o time poupado do Flamengo seja um time de excelente qualidade técnica, como o time não está jogando nem o titular, nem o poupado, né? Não tá bem, mas tem muita qualidade. Os dois laterais vão para o jogo, né? Porque ele poupou no meio de semana. Varela e Ayrton Lucas vão começar jogando. Pois é. Mesmo sabendo que pode precisar deles durante a semana. Apesar que aí eu acho que ele vai de Vinha durante a semana, né? Não, talvez. Mas enfim... E o Corinthians também, tem que pôr o que tem de melhor. O Antônio tá precisando ganhar tudo também, entendeu? O Tite também tá precisando, tem que dar uma aliviada no torcedor. Então tem que ir com o que tem de melhor, penso eu. E o Flamengo, dos últimos 5 jogos, só teve essa vitória com o Amazonas, mas perdeu 3 e empatou 1, é muita coisa. O Corinthians teve algo melhor. Mas é 14º. Não, exato. E acho que tem uma vitória só também. Sim, é uma vitória. É horrorosa. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas. A gente tem uma tela que é o desempenho de Corinthians e Flamengo depois dos estaduais. Eu perguntei do Corinthians porque, claro, na conta de um campeonato brasileiro, do Corinthians atual, ir ao Rio e perder é algo até esperado. Claro. Mas pelo contexto, 4 jogos sem vencer no brasileiro, a situação está ruim. De ponto de vista de pontuação, olha só, 8 Corinthians jogos... e Flamengo tem uma rivalidade aí de jogos aí. Eles são muito próximos em número de vitórias, empates, essa coisa toda. E olha isso aí, Pascoal, desde o estadual é uma campanha idêntica, o que talvez mostre como de fato a sequência do Flamengo é ruim, porque não se espera o Flamengo tendo performance igual ao que o Corinthians tem de possibilidade hoje. Estamos falando de 2 times gigantes, a questão não é essa, que só para o torcedor, por que está falando? Não, são possibilidades absolutamente distintas de um lado e do outro no momento, pelo elenco e pela questão política, porque a gente estava falando de um Flamengo que estava tranquilo e de um Corinthians que já começou o ano absolutamente em ebulição. É surpreendente, é o tipo de tela que a gente já... Uma amostra de 8 jogos, é isso. Gols marcados, gol sofrido, o Flamengo sofreu mais. Se você pegar essa tela, o Corinthians está em vantagem, porque sofreu 3 gols a menos, inclusive. Incrível. E aí, Pascoal, mas e o Corinthians? Se perde, é um resultado normal pro Flamengo, hoje.
mas que só deixa a situação pior de Campeonato Para Brasileiro. mim, nesse caso de Flamengo e Corinthians, com esses números aí, a obrigação recai novamente sobre o Flamengo. Concordo também. O Corinthians é franco atirador. O Corinthians vai para jogar dentro do seu esquema e esperando aquela bolinha na frente da velocidade para o Wesley, para ele pegar na correria e encarar o adversário no 1 contra 1, para ter uma bola cruzada na área e o Yuri Alberto conseguir fazer o gol, ou o Yuri Alberto encontrar o Romero, que faz bastante gols pela equipe do Corinthians. O Corinthians é franco atirador. A defesa que a gente estava falando aqui, que ele não tomava gol, tomou 8 em 8 jogos, 1 gol por jogo. É normal isso para o Flamengo? Não, não é. Isso não é normal para o Flamengo. E não é normal para um treinador como o Tite. O Tite é um treinador que sempre primou por arrumar melhor as defesas. E quando chega numa situação dessa aí, isso só dá a obrigação para o Flamengo ganhar do Corinthians. Olha que loucura, né? Até os números desses 8 jogos compõem mais uma vez a obrigação que tem o Flamengo de vitória. E aí, fiel? Vamos pra cima, hein? Corinthians precisa muito da vitória. Tem aquele pensamento de que o jogo da semana é muito importante. Se o Corinthians perde por Argentinos Júniors, pode ficar muito difícil classificar na Sul-Americana, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, provavelmente, pelo que a gente vê, é a prioridade do Corinthians. O Corinthians não tá bem, mas você vê que o Flamengo também tá na mesma situação. Se for ver, o Corinthians tá ainda melhor no Campeonato Brasileiro. Eles falam tudo isso do elenco do Corinthians, mas eu não acho, não sei a sua opinião, deixa aí nos comentários. Eu não acho que o Corinthians tem um elenco ruim. Tá sofrendo muito com lesão. Jogadores aí, se for ver, quase todos os jogadores que veio de contratação passaram pelo departamento médico. Misericórdia, tirando o Garro, né? O Garro nunca se machuca, é uma máquina. Ranieri também, só agora teve uma pequena lesãozinha aí, mas nada grave. E quando cai lá no departamento médico, um lugar que já foi referência, não volta nunca. Palácio também, que com a situação que ele tá, tem um vídeo aqui falando do caso do Palácios. Mas o Corinthians vai com tudo, provavelmente com o time titular, e precisa ir mesmo. Se ganhar vai ser muito bom pra gente, eu acredito na vitória, 2-1 pro Coringão. Deixa seu palpite aí nos comentários também, e amanhã depois do jogo tem tudo aqui no canal também. Se inscreva, deixa seu like, até a próxima, valeu!